Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação em C++, usando o Qt. Então, vários aspectos até agora já foram mostrados, né, da linguagem de programação, e estamos agora falando sobre funções, certo? No caso, vamos falar agora de funções, passagem dos parâmetros das funções por referência. Então, as funções, existem muitos aspectos das funções que precisam ser bem explorados. Então a gente vai entender aqui um pouquinho como funciona a referência de uma determinada variável. Então imagina que a gente cria uma variável inteira chamada x, por exemplo. Então nós temos a variável x igual a 2. No momento que a gente usa o i comercial x, por exemplo, a gente está utilizando um operador que vai extrair da variável x o seu endereço. Então, ele vai dizer para o computador onde da memória do computador está reservada a memória x, certo? Então, ele vai no computador e vai buscar onde está a memória, e não o valor de dentro da memória, certo? Então, ele sabe onde está o endereço. Então, essa referência, ou seja, onde está a memória, pode ser utilizada na função. É mais ou menos como se fosse assim. Vocês acham mais rápido trazer a casa para dentro da faculdade, por exemplo, ou a pessoa ir até a sua casa e pegar um determinado objeto? Aqui vai funcionar da mesma maneira. Se passarmos para uma função, a sua referência é como se a gente estivesse dizendo: olha, função, está aqui o endereço onde a variável está. Pegue dentro dessa variável e não crie uma outra variável, copie tudo que está lá. Então é muito mais rápido, né, passar apenas a referência, dizer onde está o endereço, e aí a função se responsabiliza de pegar o número, né, ou pegar o conteúdo dentro dessa variável e fazer o que ela quiser. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar uma função, e essa referência, para que a gente consiga retornar mais de uma variável pela função. Então eu vou criar aqui uma função que aparentemente ela não retorna nada, ela é uma função void, mas eu vou dizer aqui que é uma função que retorna mais, no caso, duas variáveis. Então como é que eu vou fazer isso? Ele vai retornar duas variáveis inteiras e eu vou passar a referência A, por exemplo, e a referência B. B. Então eu estou passando a referência, ou seja, o endereço dessa função. Então o que eu fizer dentro da função aqui, vamos dizer que eu faça A vezes A igual a vezes 10, por exemplo. B é igual a B vezes 30. Então vamos supor que nós tenhamos dois parâmetros, certo? Então vamos criar aqui um valor x, um y, igual a 1, ok? E vamos utilizar a função. Lembrando, a partir de agora, nossa função ela retorna duas variáveis. Como é que ela vai retornar duas variáveis? Função que retorna duas variáveis, x e y. Como eu estou passando o endereço de x e o endereço de y, o que vai acontecer? As variáveis x e y vão entrar, o valor de x é igual a 2 e y é igual a 2. Quando eu chamo, ele vai, o código virá para essa instrução e vai colocar dentro de A o endereço de x e B vai ter, ou seja, A e B são a mesma coisa que x e y, certo? Então qualquer alteração que eu faça na variável A, eu estou diretamente causando uma variação na variável x. Qualquer variação que eu faça alteração que eu faça na variável B, estou fazendo alteração na variável y. Ou seja, se o valor de x é 2, eu estou multiplicando o valor de A por 10, certo? Então, agora vai ser 20, consequentemente o valor de x também será 20. Da mesma maneira, o valor de B.
Se o valor de B ele é 1, se eu multiplicar por 30, o resultado vai ser 30. Consequentemente, o valor de Y também será o valor 30. Então é isso que vai acontecer na sequência desse programa. Então vamos apresentar aqui os valores antes e depois da função. X. Vamos botar um espaço aqui. Y. Ok? E vamos mostrar os valores de x e y após a função. Vamos perceber que eles, mesmo que a gente não retorne, não faça uma atribuição direta à variável, estamos fazendo a atribuição a uma variável que tem um endereço de x e que tem um endereço de y. Consequentemente, estamos alterando x e y indiretamente. Ok? Então vamos executar aqui o código. Então podemos perceber aqui, né, que 10 vezes 2 seria 20 e 30, como a gente tinha explicado anteriormente. Então vamos, nas próximas aulas, fazer mais exercícios, né, sobre funções com passagem por referência, e para que a gente possa solidificar bem esse conceito, porque a gente entende que é um conceito bem abstrato. Então, até lá.